Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 26.207 dólares nesse momento. BTC se desvalorizando 1,61%. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise do BTC. Vou compartilhar com vocês algumas informações aqui, algumas notícias também relacionadas a fatores que estão mexendo aí com o humor do mercado, né? E bora lá, 10 minutos vai ser pouco, então não vamos nem perder tempo. O Bitcoin ontem, investidores, teve aquele movimento forte que a gente já vinha acreditando que iria acontecer, né? Ele fechou o candle de ontem do diário com uma desvalorização de 7,22%. O BTC chegou a se desvalorizar 12,08%. O BTC chegou a atingir uma mínima na casa dos 25.234 dólares. Ele fez o rompimento daquela linha de tendência de baixa, aquela linha de tendência de alta com bastante agressividade para baixo, né? E esse movimento explosivo do Bitcoin não é aqui uma novidade para nós, né? Inclusive, há 5 dias atrás, eu trouxe para vocês aqui no canal esse vídeo aqui, ó, esse segundo vídeo, falando, esteja pronto, Bitcoin preparando um movimento explosivo, né? Isso em função dos dados de volatilidade, Open Interest lá no alto, enfim, todos aqueles indicadores que eu mostrei lá naquela análise. Então, não fomos surpreendidos e esse fluxo forte que entrou foi para baixo, jogando o preço para baixo. Eu já vinha aí com um tom pessimista nesses últimos dias porque não estava acreditando na força do Bitcoin para romper os 30 mil dólares, assim como eu tenho falado ao longo de todo esse ano aqui, tá? Difícil enxergar o Bitcoin acima dos 30 mil dólares com o macro nessas condições atuais. E o fato é que, assim, o BTC engatou aqui uma tendência de alta nesse ano, né, de 2023, topos e fundos ascendentes aqui no time frame diário. Ele foi encontrando suporte nessa linha de tendência de alta aqui, formou uma bela de uma LTA. E o primeiro sinal de uma reversão de tendência é quando o ativo rompe uma linha de tendência. Então esse primeiro sinal já aconteceu. E aí o sinal mais claro de que uma tendência está sendo revertida é quando, no caso de uma tendência de alta, o ativo rompe o fundo anterior, o último fundo que ele deixou, que no caso é esse fundo aqui que está aqui exatamente em 24.750 dólares. Ou seja, esse fundo ainda não foi rompido. Então, tecnicamente falando, o Bitcoin em 2023 continua ainda em uma tendência de alta, tá? Esse topo aqui, ó, ele está acima desse topo aqui. E por enquanto, este fundo aqui também está acima, ele é ascendente em relação a este fundo aqui. Então a gente ainda tem aqui uma tendência de alta, mas que já começa a nos apresentar esses sinais claros de que ela está enfraquecendo, né, investidores? E um fator que eu vinha também comentando com vocês, que é bem importante, tá, para o preço do Bitcoin, é a relação dele com a média móvel de 200, tanto do diário quanto da do semanal. Nunca é positivo para um ativo romper para baixo a média móvel de 200 períodos, né, que é essa linha rosa aqui, tá vendo? O Bitcoin fez o rompimento tanto no diário quanto também no semanal, tá? Ó, rompeu. Por enquanto, a gente não tem a confirmação desse rompimento no time frame semanal, tá? Porque o Bitcoin precisa fechar esse candle abaixo dos quanto que é aqui? 27.400 dólares. Então, vamos ver como que vai acontecer esse fechamento. É só lá no domingo, tá longe ainda, tem muita coisa para acontecer. Mas o fato é que, como eu já mostrei também em vídeos anteriores, não vou voltar aqui a mostrar isso para a gente não tomar tempo da nossa análise. O Bitcoin tem um comportamento que, quando ele rompe essa média de 200 do semanal, isso aconteceu em 4 vezes na história do BTC. Dessas 4 vezes, uma vez ele caiu 15%. Então, se a gente olhar aqui, uma margem de 15% de queda daria aqui para o Bitcoin uma margem ali próxima dos 23.200 dólares. Tá? Então, 4 vezes, uma vez ele caiu 15%. Só que das outras 3 vezes ele caiu uma margem de 30%. Então, se a gente tiver aqui 30% abaixo desse nível da média móvel de 200, a gente pode esperar o Bitcoin, então, revisitando ali a casa dos 19, 20 mil dólares, tá, investidores? Por isso, o fechamento do semanal dessa semana passa a ser aqui decisivo, crucial para o Bitcoin. É muito importante, então, que ele feche acima dos 24.427 dólares, que é onde a média móvel de 200 está aqui posicionada nesse momento, tá? Vamos, então, acompanhar aí os desdobramentos, mas o fato é que Bitcoin romper esse fundo que ele deixou aqui nos 24.700 dólares, isso vai ser bem ruim para o Bitcoin, tá? Ele vai desconfigurar a tendência de alta de 2023 e vai ter uma formação de topo duplo aqui, uma figura clássica de reversão de tendência, fato então que pode levar o Bitcoin a revisitar aqueles níveis de preço lá embaixo dos 20 mil dólares, não sei, quem sabe até a mínima do ciclo corretivo. É um comportamento do Bitcoin revisitar as mínimas do ciclo, né, investidores? Já mostrei isso para vocês, vou mostrar novamente aqui. Aquele secondary scare, aquele
segundo susto, geralmente costuma acontecer, ó. A gente teve aqui o Bitcoin formando uma mínima nessa oportunidade, ele voltou para retestar aquela mínima em um momento futuro aqui nesse ciclo. Aqui também, né, ó. Bitcoin formou essa mínima, voltou para retestar. Então, assim, Bitcoin é um ativo relativamente novo, né, investidores? Isso aqui é pouco histórico, mas assim, do histórico que a gente tem, a gente já consegue ver que ele tem esse hábito de voltar para retestar as mínimas que ele formou anteriormente. Então vamos ver se nesse ciclo aqui vai acontecer novamente, né? Um teste aqui na casa dos 20 mil dólares levaria o Bitcoin novamente a retestar essa linha de tendência de alta aqui de longuíssimo prazo, né? Ela começa lá ainda no ciclo de 2017, teve essa escapadinha aqui no crash do Covid, mas se a gente colocar em um gráfico de linhas, vocês vão ver que é uma linha de tendência de alta realmente, ó, de longuíssimo prazo. O Bitcoin está respeitando, inclusive ele tocou ela nesse ciclo, então existe a possibilidade nesse momento de um novo teste. Seria bem negativo perder essa LTA de longuíssimo prazo, né? Ela está lá nos 21 mil dólares nesse momento. Então vamos ficar de olhos abertos aí, continuar monitorando o mercado, porque excelentes oportunidades de acumulação começam a se abrir quando isso começa a acontecer, né? Principalmente lá nas altcoins, que várias já estão derretendo, já estão renovando as mínimas do ciclo corretivo. Outro fator que a gente também vinha sinalizando para vocês aqui. E como diz Bernard Barish, show me the charts and I will tell you the news. Me mostre o gráfico e eu vou te dizer quais são as notícias. Bitcoin derretendo, né? O gráfico formando aquele candlezão assim, ó, desse tamanho vermelho. E aí, quais são as notícias que a gente começa a ver surgindo para justificar o movimento do mercado? SpaceX reduziu em 373 milhões suas participações em bitcoins adquiridas em 2021. Elon Musk anunciou em 2021 que a SpaceX tinha algumas participações em Bitcoin após um arquivamento da SEC mostrar que a Tesla planejava investir 1,5 bilhões em BTC. De novo, esse Elon Musk movimentando o mercado cripto, cara. Eu não tenho nada contra ele, mas, nossa, fico de saco cheio quando eu começo a ver essas notícias relacionadas ao mercado de criptomoedas ligando aí os acontecimentos desse cara. Eu, particularmente, já tô assim por aqui. E, pelo jeito, ele vai continuar colocando as asinhas dele de fora. E aí, quando saiu essa notícia que ele vendeu os bitcoins dele, que a Tesla vendeu, ou SpaceX vendeu, o gráfico já estava derretendo, né? Então há aí uma certa coincidência no que está acontecendo. Essa semana também não está sendo positiva para os ativos de risco como um todo, né? Ata do Fed indica novas altas de juros estão à mesa. Então isso não é bom para a bolsa de valores, mercado de criptomoedas, e o mau humor ele vai só se acentuando, né, à medida que a gente tem aí esses indicativos de que as altas de juros podem continuar. A gente tem também essa situação, isso é muito grave, é bem grave, tá, investidores? Esse temor que está acontecendo lá com a economia da China. A gente tem essa notícia aqui fresquinha, ó. Eventual contágio no radar. China, sinais de estresse financeiro fazem investidores temer momento Lehman na segunda maior economia global. Os temores se somam à preocupação dos investidores sobre a economia chinesa e seu mercado imobiliário, que parece que está a um pequeno passo de quebrar, né? Assim como aconteceu com os Estados Unidos lá em 2008 e que levou o banco Lehman Brothers à falência, né? Então, ânimos acirrados no mercado nesse momento. Portanto, investidores, uma onda de pessimismo começa a surgir aí no mercado, fazendo os ativos entrarem aí em uma fase de correção, né? Eu nem vou olhar aqui bolsas de valores, Nasdaq e S&P, mas elas estão caindo também, estão entrando aí um movimento corretivo. E assim, eu não sou guru, eu não tenho bola de cristal, mas eu estudei pra caralho. Eu tenho uma experiência no mercado aí já de muitos anos, investindo e fazendo as minhas leituras. E assim, quem acompanha aqui o nosso conteúdo não está surpreso com nada disso que está acontecendo. Na verdade, tudo que está rolando é apenas aquilo que nós mapeamos, tá? E a gente vai continuar, então, trazendo essas atualizações para vocês aqui, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades à medida que o mercado vai se projetando para baixo, certo? Então, essa era a nossa análise do BTC de hoje. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, pedir para quem é novo, cara, se inscreva para que você possa continuar acompanhando essas atualizações e surfar o próximo ciclo de alta junto com a gente, tá? Eu deixo aí o convite e também agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o final da análise. Um forte abraço, até a próxima.